Obrigado, Samit. 1h33 agora, 1h33. Doutora Irene Marquesan é fonoaudióloga, é presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Convidada da Simone Manocchio, ela falou sobre problemas vocais, desde os problemas vocais às complicadas doenças neurológicas, a importância da fonoaudiologia, principalmente, e sim, desde a infância. Vamos ouvir a entrevista de Simone Manocchio com a doutora Irene Marquesan. Boa noite, Menegatti, ouvinte de Mais Esse Rádio ao Vivo. E olha, está muito enganado, Menegatti, quem pensa que fonoaudiologia é uma atividade restrita a tratamentos para adultos. Cada vez mais ela vem mostrando sua eficácia, com grande atuação em inúmeros tratamentos em todas as fases da vida. E sobre esse tema nós conversamos aqui no Rádio ao Vivo com Irene Marquesan, fonoaudióloga, presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Irene, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Irene, quais são as principais contribuições que aí a tua profissão contribui aí na prevenção, no diagnóstico, no tratamento das doenças durante o primeiro ciclo da vida? Então, durante o primeiro ciclo da vida, nós temos alguns problemas que podem ser precocemente diagnosticados e, consequentemente, evitados. Dentre eles, o problema da amamentação e o problema da fala. Então, a amamentação, você vai ter que observar como é que está o frênulo da língua do bebê para evitar que ele seja desmamado precocemente da mãe e passe para a mamadeira. Então, isso é uma lei, inclusive, que vai ocorrer agora federal, já é lei em vários países, assim como o teste da orelhinha, o teste do olho, o teste do pezinho. Agora nós vamos ter o teste da linguinha também. Isso ajuda não só o problema aí de a criança não mamar no peito até a idade que deveria, como ajuda também a fala, porque se a língua está presa, evidentemente a fala não vai ser boa no futuro. Além disso, nós temos alguns outros problemas específicos que seriam durante o crescimento, chupeta em uso exagerado ou mesmo a mamadeira em uso exagerado. O que acontece? Quando a criança chupa a chupeta durante muito tempo, dedo muito tempo ou mamadeira durante muito tempo, nós acabamos tendo um problema que pode ser de tônus da musculatura, ou seja, a força muscular, que fica flácida, fica mole. E aí, quando a pessoa também vai aprender a falar, isso também interfere. Mas não interfere só na fala, interfere também na mastigação e na deglutição. Se minha força muscular é pequena, eu vou mastigar mal os alimentos. Se eu mastigo mal os alimentos, consequentemente, a deglutição, o engolir, é uma consequência da mastigação. E acaba também trazendo uma alteração para o ato de engolir o alimento. Agora, Irene, você falou, eu queria que você falasse até mais sobre esse teste da linguinha, achei bastante interessante, não sabia que isso já está sendo discutido. E esse teste da linguinha, como que seria feito e o que ele pode, quais os problemas podem ser detectados? Muito bom. O teste da linguinha, na verdade, a gente poderia dizer que olhar a língua do bebê quando ele nasce é algo que surgiu lá na Idade Média com as parteiras. As parteiras já olhavam a língua do bebê porque elas sabiam da importância dessa língua solta, livre, para poder mamar. Então, naquela época, para você ter ideia, elas cortavam esse freno da língua, ou também chamado freio da língua, que não é um músculo, que é uma membrana mucosa, por isso que é fácil de liberar. Elas cortavam com a unha, elas deixavam a unha grande para poder cortar. Então isso vem vindo há muitos e muitos anos discutindo, cortamos, não cortamos, quando cortamos. E como nós, fonoaudiólogos, recebemos muitas pessoas que têm problemas mais velhas de fala ou menores da alimentação, de como mastigar, e a gente examina toda a cavidade oral, a gente passou a perceber que muitas dessas crianças não tinham esse frênulo cortado quando deveria ser, que é ao nascimento, que é muito simples, praticamente não sangra e não dói, já põe direto um bom neonatologista, já vê isso e já tira da frente, mas não são todos que sabem, e nem é em todo lugar que tem um neonatologista. Então nós começamos a batalhar literalmente para que isso
fosse reconhecido. Foi desenvolvido um projeto de mestrado na USP, lá de Bauru, no sentido de mostrar a importância disso. Muitas pesquisas foram feitas durante anos e se provou que as crianças que tinham essa língua presa e não era liberada, tinham muita dificuldade para serem amamentadas. E aí não ganhavam peso. E aí o pediatra já fazia o quê? Então vamos para uma mamadeira, não está ganhando peso, vamos para uma mamadeira. Então a mãe, com toda aquela expectativa dela de querer amamentar, ficava muito frustrada, mas o mais importante é a saúde do bebê. Ia para uma mamadeira. O que é muito ruim, porque o leite da mãe nunca é fraco. Isso falar que o leite é fraco é uma bobagem. O leite da mãe sempre é muito bom. E seria muito importante para a própria dupla de conforto emocionalmente até dela dar de mamar para o bebê. Então a gente começou a ver por aí. Daí nós vimos, nós estávamos vendo as pessoas com problemas de fala. Então esse projeto foi desenvolvido para a gente criar um protocolo para bebês. Porque o protocolo para examinar o freio da língua de crianças maiores ou adultos, a gente já existia. E aí foi desenvolvido um para bebê. Agora, Irene, existe algum sinal, por exemplo, existem crianças que não têm, por exemplo, síndrome de Down, que tem aquela linguinha que às vezes fica para fora. Crianças que não têm esse problema, mas que tem a linguinha, às vezes você percebe a criança bem relaxadinha, assim, com a linguinha para fora. Isso é normal quando ela é bebezinha, até uns 6 meses? Isso. Ou não? Sim, isso é normal. Quando a criança é novinha, bem novinha, assim, 2, 3 meses, quando ela nasce, você vai ver que tem a mandíbula, ou seja, onde irão ficar os dentes de baixo, esse osso de baixo, né? Ele é um osso pequeno. E a língua é grande. E isso é natural, que a língua seja grande e o osso pequeno, que é para ele poder ser amamentado, para ele poder pegar bem o seio da mãe. Então isso faz parte do desenvolvimento normal. Então algumas crianças você vê uma ponta da língua um pouco para fora. Uma ponta um pouco para fora não é uma língua inteira para fora. Se a língua estiver inteira para fora, for muito grande ou muito mole, aí é legal a gente ver o que está acontecendo. Por que essa língua estaria tão molinha? Então, de maneira geral, aquele pouquinho de língua para fora, uma boquinha entreaberta, isso faz parte da normalidade do desenvolvimento e a natureza fez os bebês assim para eles poderem ser amamentados. Então é normal isso, tá? Agora, ainda falando dos bebês, né? A criança tem várias formas de se expressar, é claro, e uma delas é gritando. Isso, o quanto que é normal, né, Irene? Ou o quanto que isso daí pode indicar alguma coisa? Ou é ruim, é bom para a criança que ela se expresse falando, assim, gritando, fazendo mexendo? Quanto mais ela tiver essa articulação, é melhor? Então, os bebês, eles tendem a fazer uma coisa muito importante, que é prestar atenção nos adultos, por incrível que pareça, né? E eles vão, eles ouvem sons, o bebê normal, tá com a orelha legal, não tem deficiência auditiva, por isso que tem o teste da orelhinha, que é para ter certeza que ele ouve. E aí ele começa a tentar imitar sons. Então um bebê, ele vai se desenvolver, vai desenvolver todo o vocabulário de fala, linguagem e tudo mais, a partir desse momento onde ele começa a imitar sons. Então ele começa com aqueles gru deles primeiro, né? E o que é mais importante, eu acho, da gente falar, é a resposta que os pais dão. Então quando o bebê emite sons que os pais imitam e acham lindo de morrer, isso é muito importante, porque à medida que ele faz isso, ele dá estímulo para o bebê continuar fazendo gru, ou blá, 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 ou gritar, ou chamar de alguma maneira. Então, há uma diferença grande entre o gritar do choro, do desconforto, que a mãe sempre, rarissimamente a mãe deixa de reconhecer isso, e esse que é de chamar atenção, de fazer gracinha, que é até um pouquinho mais velho, de 2 meses, 3 meses, que eles vão fazer esses ruídos, né? Onde os pais vão imitar, que é comum, e a partir disso eles começam a desenvolver sonzinhos. Então, até chegar lá com um pouco mais velho, onde ele vai fazer da, pá, mamamá, e o pai já acha, e a mãe também, que ele está falando papai e mamãe. Na verdade, ele está experimentando os lábios, a língua, ele fica encantado também com esses ruídos que ele produz. Assim como com aqueles brinquedinhos que a gente pendura no berço e que ele bate a mãozinha e que faz ruidinho e que se move, que ele começa a desenvolver a coordenação, a mão, né, mão-boca, mão-olho,
acompanhar o objeto que anda. Então tudo isso faz parte do desenvolvimento normal. O que não dá é quando começa a fazer uma coisa muito estranha, gritar muito, tal, porque pode ser que ele esteja com dor, né? Então, fora isso, o resto faz parte do desenvolvimento do bebê. Agora, Irene, a gente vê que as crianças, os bebês principalmente, adoram colocar tudo na boca, até por isso a gente aprende que isso é uma fase oral, uma fase deles. Agora, na questão da fonoaudiologia, isso aí pode ser prejudicial em algum momento ou não? Para ele ter controle mão-boca, mão-olho, ele tem que exercitar isso, né? Então, o que é ruim é quando eles encaixam o dedo e não largam mais de sugar. Se esse hábito for temporário, nada vai acontecer. Mas se esse hábito permanecer, ele pode ter, no momento do nascimento dos dentes, uma alteração até óssea que vai fazer com que os dentinhos deles nasçam fora de lugar. Então, o bebê explorar a mãozinha dele, explorar o pezinho, ele põe até o pé na boca. Quisera eu poder pôr meu pezinho na boca. É verdade. Né? Porque a gente perde essa mobilidade que essa criança, que esse bebê tem, que é brilhante. Então, há uma exploração do pezinho, da mãozinha, e eles fazem, levantam, olham a mão no ar, ele não sabe nem que é a mão deles inicialmente, né? Mas eles vão desenvolvendo as coordenações a partir dessa movimentação. Então, o bebê com os bracinhos livres, os pezinhos livres, quando não está muito frio, é importante para ele poder fazer essa exploração e desenvolver isso. Então, uma sucção de dedo ocasional não traz nenhum problema. Às vezes, aquela pequena sucção para dar uma dormidinha não traz nenhum problema. O problema é quando isso se torna um hábito lá com 1, 2 anos e ele está com o dedão enfiado na boca. Aí sim você pode ter uma alteração até no nascimento dos dentes. E a gente, o ponto polêmico de quando a gente fala dos bebês é sempre a chupeta, né? A gente sabe que as coisas melhoraram, não é mais como era na minha época, de pequenininha, mas assim, Irene, o que é a chupeta de fato? Hoje eles falam ortodônticas, isso daí é uma verdade, vale a pena, porque a gente sabe também que a chupeta acalma o bebê, vale a pena a mãe insistir na chupeta, ou isso, assim, até quanto tempo ela usando essas chupetas de hoje em dia, ela não tem a dentição tão comprometida aí? Então, uma ótima pergunta essa sua. Na verdade, você falou bem. A chupeta em inglês chama pacifier, ou seja, pacificador. É verdade. A criança, ela se sente bem na hora que ela chupa aquela chupeta, que dá um conforto para ela que é incrível. A chupeta, quando você fala tem que ser ortodôntica, ou será que tem que ser? Não, não tem que ser. O problema é o tempo, né? Você tem uma tríade aí que é frequência, intensidade e duração. Tudo que é demais acaba trazendo problema. Se ela chupa a chupeta para dormir, que é isso que eles fazem, ou quando eles estão muito ansiosos, que daí eles acalmam mesmo, não tem problema nenhum. Pode ser até de bolinha, se você quer saber. O problema é quando isso se torna um hábito, ele passa a chupar essa chupeta eternamente, ou sempre, de manhã, de tarde, de noite. A gente fala, gente, chupeta é para acalmar, é para ele dormir. Dormiu, guarda, não precisa ficar, né? Agora, o menorzinho vai usar mais vezes, porque também dorme mais. Os maiorzinhos a gente vai diminuindo, substituindo por outras coisas. Há várias brincadeiras ou brinquedos mesmo para ele bater a mãozinha e tudo mais, que não precisa ser a chupeta. O problema é quando você faz isso, um uso intenso. Uso intenso, então lembra disso, frequência, intensidade e duração. E tudo que tem isso exacerbado acaba trazendo problema. Não obrigatoriamente a ortodôntica vai evitar isso. Até ela pode trazer um problema se ela ficar na boca pendurada de forma inadequada. Então ficar pregando na roupinha com alfinete, ter 30 chupetas no berço para se perder uma achar outra, aí não é uma coisa legal. Cria uma dependência muito grande, né? Muito grande. Agora, até psicológica, né? Sem dúvida. Agora, Irene, a gente passando aí dessa fase da mamadeira, já para alimentação. Tem muita mãe hoje em dia, até as mães estão meio, assim, ficam meio neuróticas com essa coisa da criança engasgar. Então, essa transição quer que o alimento seja muito pastoso. Eu já ouvi dizer que a criança tem que, lógico, tudo no seu tempo, mas tem gente que quer continuar com essa coisa pastosa e tem crianças que ficam, não exercitam essa coisa do mastigar. Eu queria que você falasse qual a importância e qual é a idade que a criança tem que começar já a dar aquelas mordidinhas de leve. Essa é uma pergunta também muito boa, porque você veja que nós
da era moderna, criamos problemas para nós mesmos, né? É verdade. O pastoso tem que ter uma época. Se você não experimenta coisas mais sólidas, então há uma passagem. Estava numa madeira, estava no peito, teoricamente o ideal, tá? O ideal. Não acontece assim, mas vamos falar do ideal. Do peito, ele vai entrar onde? No copo, vai entrar na colherinha com a papinha, realmente, porque ele ainda tem alguns meses, 6 meses, então a mãe vai com a papinha na boca. Essa papinha, de preferência, não deve ser batida no liquidificador, se amassa com o garfo, ele já começa a encontrar uns pequenos pedacinhos. Então, toda a cavidade oral, né, incluindo a língua, começa a reconhecer, olha, tem coisa mais dura, uma coisa mais mole, coisa maior, coisa menor. Se eu pasteurizo tudo no liquidificador e ponho, meu bebê é saudável, eu ponho carne, mandioquinha, chuchu, batata, todo dia a mesma coisa, ele vai sempre comer com o mesmo gosto, com a mesma temperatura e com a mesma consistência. Aí o dia que você dá um pãozinho, uma carne para ele, não sabe o que é aquilo. Qual é a tendência sua e minha de colocar uma coisa na boca, nós que somos adultas, e não reconhecermos? É não engolir, né? Há uma defesa do próprio organismo de aquilo que eu não reconheço, eu devolvo. Então, o bebê tem que experimentar todas as consistências, todos os sabores, todas as temperaturas, e essa variação é que faz ele ser um bom gourmet, né? Senão ele vai ser aquele cara que só come aquilo, e o resto ele não consegue nem engolir, porque os sensores da boca dele não reconhecem. Então não pode ficar pastoso só, o pastoso tem um tempinho. E esse tempinho vai aumentando a consistência do alimento e as diferenças de alimentos. Assim. Um dia faz sopa de batata, outro dia faz a batata picada, outro dia faz ela esmagada. E assim vai indo. Então você vai variando consistência e o produto que você está oferecendo. Como é que ele vai saber que é chuchu se ele nunca comeu chuchu? Não vai aceitar mesmo. Então isso é uma coisa tão interessante, porque no tempo das nossas mães isso era tão natural, não tinha ninguém ensinando para elas e elas iam bem. É verdade. O que a gente vê, inclusive, assim, que as crianças, que às vezes as mães não têm recursos econômicos, comem melhor do que as que têm muito recurso econômico. Porque a comida da casa é arroz, feijão e ponto final, né? Ou às vezes a avó, né? A avó vai lá e resolve. Resolve. E as avós são de ouro, é verdade. É verdade. Agora, Irene, a criança começou a falar, né? Em toda aquela transição do Gugu Dadá, ela começa a falar. Então, o que a gente também vê de não sei se é errado ou certo, mas que eu acho no mínimo estranho, né? Eu tenho criança pequena, mas a gente acaba falando com a criança daquele jeitinho e né? Nada isso, né? Não é? Então ou às vezes a criança aponta, acho que um outro erro engraçado, a criança aponta, você fala, você quer isso? Você quer aquilo? Então tem criança que não fala e tem criança que fala errado e a mãe fala errado com a criança. Isso. Ou seja, tá tudo errado. Tudo errado. Eu falo assim, a gente torna os nossos filhos preguiçosos, né? Exatamente. Porque se eu dou tudo pra ele, ele olha, eu falo, você quer água? Eu já pego água e dou. Por que ele vai se interessar em desenvolver qualquer vocabulário, né? Não vai. O ser humano, por natureza, é mais para preguiçoso do que para ativo. Então, se ele tem tudo na mão, ele tende a não desenvolver. Então, de fato, falar errado com a criança, veja, que ninguém vai coibir uma mãe de falar da pro bebê, porque isso é uma delícia. Ninguém vai coibir. O que não pode é isso ser 90% do tempo. Uma horinha que você pegou ele no bercinho, que ele tá acordando, aquela coisa gostosinha, que falou, meu nenezinho, tá ótimo, não tem problema nenhum. O problema é falar assim o resto do dia, né? Então não dá pra falar errado, e nem que nem bebê, e muito menos repetir o erro ou tentar adivinhar o que o cara quer. Não tem como desenvolver a fala. Pra você desenvolver, você precisa ter a necessidade. Veja você, para aprender uma outra língua. Você tem que ter a necessidade de fazer o esforço e ir lá aprender, não é assim? Então, eu preciso de um auxílio dos meus pais que me permitam desenvolver as minhas capacidades. Se eles fazem tudo por mim, eu não tenho como crescer. Agora, a mãe que de repente vê que o filho desenvolveu a linguagem rapidamente, que até tem criança que tem um ótimo vocabulário já desde pequenininha, porque às vezes os pais falam muito também e acaba criando isso que é muito bom. Às vezes a mãe não é uma prepotência, mas a gente às vezes não gosta de achar pelo em ovo e fala assim, vai a fonoaudióloga na escola, né? E fala assim, e aí vem aquelas cartinhas em casa e a gente fala assim, não, minha filha não precisa porque ela é muito boa, ela fala, O que eu queria saber de você, Irene, é o seguinte, a criança precisa sim, independentemente de como ela fala, de se ela come direito, se ela se expressa bem, como se fosse um dentista, a fono é tão importante quanto um dentista?
Não, eu não sei se a gente pode classificar dessa maneira como você está falando, porque não tem mais nem menos. Se ele tem dor de dente, se ele tem um dente cariado, se fica enfiando bala na boca desse coitado o tempo todo, o dentista é fundamental na vida dessa pessoa, né? Agora, se a fala eu falo que o melhor parâmetro, quem tem a visão melhor sobre a criança é o professor. A fono tem uma pessoa no seu consultório, por vez, né? O que a professora tem? Ela tem 20 crianças na sala, todas da mesma faixa etária, né? Pode não ser da mesma idade exata, mas mesma faixa. Você não tem a dúvida que a professora, na hora que ela fala assim, olha, seu filho, esse aqui, ele é muito diferente daqueles lá. Todos já fazem tal coisa, já largaram a fralda, por exemplo, ou já falam tal coisa, não usam chupeta, e o seu... Olha, ele está muito infantilizado, isso, aquilo, aquilo outro. Então, na hora que a professora detecta que aquela criança é diferente do grupo, vale a pena a gente ver se é um problema emocional com o psicólogo, se é problema de fala com a fono, né, se é problema de dente, com o dente. Não está nascendo dente na boca da criança, alguma coisa está errada. Todo mundo já tem dente, seu filho não tem meia dúzia só. Então, eu acho que esse parâmetro da sala de aula é uma das coisas mais interessantes para a gente se basear. Claro que ele pode estar dentro da normalidade, ele está um pouquinho atrasado, ele nasceu um pouquinho depois, então aí o profissional vai dizer, não, mãe, pelo amor de Deus, deixa ele lá. Você quer ver um exemplo clássico da fonoaudiologia? Quando a criança chega falando com a língua entre os dentes. Sabe, eu queria saber, tem uma faixa etária que isso é normal. E às vezes a professora acha que não é, por quê? Porque não são todas as crianças que têm isso. Aí o profissional vai dizer, não, mãe, nem nasceu o primeiro molar, quando nasce o primeiro molar a boca aumenta de tamanho, aí essa língua vai caber melhor, ou olha o tamanho da amígdala dela, tá enorme, isso está empurrando a língua para frente, o que precisa mesmo aí é de um médico para ver por que essa amígdala está tão grande. Então esse diagnóstico diferencial é importante. Agora, ficar pondo em terapia por nada é muito duro e ruim, né? Então, bons profissionais sabem quando é normal ou não. E a escola, essa comparação com o grupo escolar é muito legal. É verdade. Agora, Irene, é possível a criança estar desenvolvida ali, não sei com quantos anos, 2,5, 3, não sei já falar direitinho, e de repente ganha um irmãozinho e começa dá para regredir a linguagem, como regride às vezes a volta do xixi na cama, e isso também pode acontecer com a linguagem? Pode acontecer, né? Não é que ele vai falar errado, né? Mas ele vai falar mais para bebê. Quer dizer, aí vai ser, aí a gente pega nas relações familiares, né? Quer dizer assim, eu tenho um filho que já está com 3 anos, já está falando legal, não fala tudo certo, porque a gente espera tudo certo entre 4 e 5, mas já está com 90% dos sons adquiridos, e aí começa toda aquela família a girar em torno da nova barriga da mãe. É claro que é natural, né, que ele se sinta, de certa forma, um pouquinho excluído. E aí, quanto maior o empenho no novo, ou a atenção no novo, ou se acha gracinha o que o novo faz, e todo mundo ri, todo mundo fica em volta, a tendência do mais velho querer isso para ele também e imitar. Então não é que ele regride na linguagem, ele imita o que é possível chamar a atenção para também ser paparicado. Isso eu acho que uma boa orientação, de maneira em geral, funciona mais do que terapia, porque se eu ponho essa criança em terapia que não tem nada, ela vai se sentir doente. E é tudo que eu não faço na vida é colocar em terapia a criança que não tem nada, que está ali enrolada na parte das relações familiares. Então não dá para pôr essa criança em terapia quando ela não tem nada, dá para mostrar que ela está chamando a atenção. Mãe, olha para mim, eu também estou aqui, né? E é tão emocionante um bebê que acontece isso. E não é porque a mãe é ruim, o pai é ruim, é porque bebê chama muito a nossa atenção, eles são muito fofinhos, né? E aí a gente às vezes dá uma esquecidinha do mais velho e acontece isso. Uma boa orientação para a família resolve na boa e nem precisa botar em terapia o maiorzinho. Agora, Irene, você com a sua experiência sabe que muitos problemas, vou indicar assim, problemas de linguagem, travar a língua ali na hora que tem que falar, fazer um discurso, qualquer coisa, às vezes é mais psicológico do que um problema de linguagem mesmo, né? Tem coisa que é psicológica, por isso que os bons diagnósticos são fundamentais. Por isso que um bom profissional é fundamental, para não colocar, como eu disse, a criança em terapia para nada.
né? Por exemplo, esse cefeio anterior, que é falar com a língua entre os dentes, não tem cabimento você colocar a criança em terapia se ela só tem isso, se ela tem uma amígdala grande ou se ela tem ainda nasceram os primeiros molares definitivos, porque a língua acaba de crescer um pouquinho antes, então ela sobra mesmo. Então você tem um período onde há uma certa desproporção natural, normal, entre o tamanho da cavidade oral e o tamanho da língua. Sobra um pouquinho de língua mesmo. Então, se o profissional não sabe isso, ele acaba colocando a criança em terapia super desnecessariamente. E aí você pode até criar um problema psicológico. Porque você imagina, se eu fui para terapia é porque eu sou doente, né? Porque eu tenho problema. Então, eu acho que tem que separar o que faz parte do desenvolvimento normal, desenvolvimento e crescimento normal, daquilo que é psicológico, do que é uma alteração real. Agora, Irene, para a gente finalizar, com relação às crianças com síndrome de Down, a gente tem visto, eu pelo menos tenho visto crianças cada vez melhores no sentido estético mesmo, até porque acho que estão mais inseridas com outras crianças que não têm o mesmo problema. E aí eu não sei se isso tem a ver, por isso eu queria saber a sua opinião, mas por que antigamente a gente via muita criança com síndrome de Down com a linguinha para fora, babando, e hoje a gente ainda bem não vê mais essa estética, né, da criança babando? É um trabalho muito legal de vocês, né? Isso. Então, essa é uma sacada boa, né? Assim, antes a síndrome de Down, quem tinha síndrome, ou a criança com síndrome de Down escondia, e aí não se fazia nada, né? E não tinha atendimento. Então, ele tem aí um problema ligamentar, onde ele tem realmente uma frouxidão, então ele tem essas estruturas, ele tem os músculos mais flácidos e acaba ficando babando com a língua para fora. O que a gente já sabe tudo isso hoje, esse vai para atendimento imediatamente, porque esse tem uma alteração real, né? Então esse tem que ir para terapia logo. Então há toda uma estimulação da criança e uma orientação aos pais muito importante, que faz com que os pais ajudem essa criança a ter um desenvolvimento bastante normal dentro do problema dele, né? Porque ele tem uma alteração real, mas que pode ficar muito melhor. Então hoje a síndrome de Down, você já tem todo um trabalho muscular, de alimentação, de massagens, de alguns exercícios e principalmente de orientação aos pais, que faz realmente com que essa criança, vivendo em escolas normais, como você disse, né, convivendo com os outros e tendo todo esse apoio, aí vai para terapia, ou nos próprios locais, a própria escola é orientada de como alimentar e tudo mais. Então, de vez de pasteurizar tudo até 6 anos, não, nada disso, vai demorar um pouquinho mais para comer coisa sólida, mas vai comer. Então, é toda uma orientação. Então, mudou muito. Realmente muito importante a sua observação, porque é uma mudança enorme nas crianças com síndrome de Down. E a gente fica muito feliz, né? Muito. Principalmente, eu tenho 35 anos nessa profissão. O que era a minha profissão antes e o que é hoje é uma diferença que me faz ficar muito feliz, realmente. Com certeza. Nós conversamos com Irene Marquesan, fonoaudióloga, presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Irene, muito bacana conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho e uma boa noite. Muito obrigada por ser ouvida aqui no Rádio ao Vivo. Boa noite. Obrigada. Tchau.